Om Gyanaatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stotra Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, dando continuidade à leitura do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 40. Os esforços no caminho de Bhakti Yoga não são infrutíferos, nem mesmo contêm qualquer defeito. Mesmo que seja ínfima a prática de Bhakti Yoga, ela pode libertar este praticante dos maiores perigos e ajudá-lo a se libertar do ciclo eterno de nascimentos e mortes neste mundo material. Então aqui Krishna, ele volta novamente a elucidar a importância da prática de Bhakti Yoga. Primeiro, ele está tentando fazer com que Arjuna cumpra o seu dharma de lutar naquela batalha. A gente já ouviu vários argumentos, né, que Krishna utilizou, convencendo Arjuna por todos os lados, né. Krishna disse para Arjuna: se você não lutar, você será difamado, e você perderá totalmente o status de kshatriya, de guerreiro. Mas se você luta, de qualquer maneira, perdendo ou ganhando, você sairá em vantagem. Aqueles que morrem no campo de batalha alcançam a liberação para os planetas celestiais dos semideuses, e aqueles que ganham a batalha desfrutam do reino terrestre, né, e da fama de se tornarem os governantes. Essa é uma visão bastante material e mundana do processo. De modo geral, Krishna disse para Arjuna: na verdade, ninguém morre na batalha, porque, na verdade, nós somos uma alma, nós não somos este corpo. E a alma não pode ser cortada, queimada, molhada, secada. De qualquer forma, nada pode alterar a natureza eterna da alma. Sendo assim, Krishna diz para Arjuna: você precisa cumprir com a sua função e você precisa eliminar os demônios, né, da terra. Você precisa salvar os inocentes. Este é o seu dever. Não pense neles como sendo os seus parentes, né, como sendo alguém que você precisa ter respeito e consideração muito mais além daquilo que eles realmente merecem. Nessa vida, eles são seus parentes. Na vida anterior, não foram. Nas vidas futuras, também, quem sabe, não serão. Então, essa relação que nós mantemos com todas as pessoas nessa vida, não necessariamente serão mantidas nas vidas futuras. E também não necessariamente aconteceram em vidas passadas. Nós estamos sempre trocando de pai, de mãe, né, de marido, de esposa, né, de filhos e filhas. Então, se você agora tentar calcular quantas vidas você já nasceu no mundo material, né, quantos pais, quantas mães, quantos amigos, quantos familiares você já teve, de fato, quais você vai considerar como sendo os principais? Então, essa concepção corpórea de vida, ela só leva ao engano, ela só leva à ilusão. E nós nos apegamos a essas relações temporárias que, de fato, não nos ajudam em nada a evoluir espiritualmente. Então, é necessário ter desapego. É necessário ver cada pessoa como um ser, uma alma, que tem ali os seus desejos particulares, né, que está tentando ser feliz neste mundo, mas sempre com uma
ou na maioria das vezes, com uma intenção egoísta. Nós sabemos que amor neste mundo é algo muito raro. Por quê? Amor significa querer o bem e a felicidade do outro da maneira como o outro deseja, sem que isso necessariamente te faça feliz e sem que isso necessariamente seja o que você pretende ou o que você deseja, né, para o outro. Mas neste mundo, a grande maioria das pessoas ama porque aquilo faz bem para ela. Ela mantém relações com familiares, pessoas e objetos, inclusive, né, ou animais e plantas, porque aquilo faz bem para ela, aquilo traz felicidade para ela. Então esse é o amor egoísta. Nós precisamos nos livrar desse tipo de concepção e precisamos começar a viver baseados em outros pilares, outros paradigmas, né, que vão nos libertar desse apego material. O apego material é o principal obstáculo, impedimento, né, para o seu avanço espiritual. É necessário, sim, cultivar a renúncia. Essa renúncia ela é de dois tipos. Tá? A primeira, a renúncia externa, falsa, vamos dizer assim, estereotipada, né? E a segunda é a renúncia de fato real. Nessa renúncia estereotipada, você pode perceber que alguém vive de maneira bastante simples, né? Talvez até isolado na montanha, sem nenhum tipo de contato com a civilização, com nenhum tipo de objeto, simplesmente ali com o seu corpo, né, com a montanha. Mas grandes yogis, né, estão extremamente apegados ao desejo por fama. Porque enquanto ele está ali fazendo aquelas austeridades, ele está pensando que no futuro, né, as pessoas irão elogiá-lo, respeitá-lo e admirá-lo, né, e aceitá-lo como uma referência, porque ele está conseguindo avançar, né, nas suas técnicas yógicas. Esse é um grande obstáculo. Então, de fato, não há desapego. Na mente dele, ele tem milhões e milhões de pessoas que ele fica sempre pensando, né, que um dia elas poderão vir e oferecer respeitos a ele. Mas, no entanto, você pode ter pessoas que inclusive vivem no seio familiar, têm as suas relações, têm as suas conexões, as suas atividades, vamos dizer assim, mundanas estabelecidas, mas, no entanto, internamente não há qualquer apego. Elas estão livres para simplesmente focar a sua mente, o seu coração em Krishna, em Deus, né? E estabelecem a todo momento um contato íntimo com Deus no seu interior. Essa é a principal forma de renúncia. A renúncia verdadeira não é aquela que você se abstém do uso de objetos ou da relação de pessoas. Não. A principal renúncia é aquela quando você já não utiliza nada neste mundo para o seu benefício, mas sim para o benefício de Deus, para a satisfação de Deus. Esse é o significado de renúncia. É utilizar tudo que foi criado, inclusive os seus sentidos, no serviço de Deus. Essa é a mensagem do Bhagavad Gita nesse ponto, nesse primeiro momento. Ok? Então, vamos dar sequência a este verso. Aqui tem um comentário de Srila Gurudeva, que agora ele vai explicar um pouco sobre o que é Bhakti Yoga. E Krishna já começou a introduzir este conceito, né, o qual ele vai desenvolver no próximo capítulo. Então aqui Krishna menciona a palavra Buddhi Yoga, ou seja, né, o yoga da inteligência. Né? E ela é de dois tipos. Tá? A primeira é Bhakti Yoga, que baseada no processo de ouvir e cantar os santos nomes de Deus, que ontem, na aula anterior, eu descrevi. E o segundo é chamado de Niskama Karma Yoga,
quando os resultados das suas ações, do seu karma, são oferecidos para Krishna, para Deus, sem nenhum motivo pessoal, sem nenhuma motivação de ganho pessoal. Nishkama. Nishkama significa sem desejo pessoal, ok? Ou seja, Buddha Yoga ou Bhakti Yoga é dividida nessas duas categorias, que na verdade são complementares. Ou seja, primeiro você faz a prática de ouvir e cantar os santos nomes do Senhor, que é o Dharma dessa era que nós vivemos, e depois você, através das suas atividades diárias, oferece sempre, né, não só os resultados, mas a ação em si, você faz para o serviço de Krishna, tá? Sem nenhum tipo de desejo de ganho, né, pessoal com aquilo, né? Dentre as duas, claro que a primeira é proeminente, né? E a segunda, ela é complementar. De fato, o Bhakti Yoga é completamente transcendental aos modos da natureza material, ou seja, Triguna, Rajas, Tamas e Sattva. Sattva é o modo da bondade, Raja é o modo da paixão e Tamas é o modo da ignorância. O mundo material é regido por esses três modos, por esses três aspectos, tá, que interagem, criando os diferentes níveis, né, de qualidade, vamos dizer assim, espiritual e material também, tá? E mesmo que a pessoa pratique um pouquinho que seja, né, de Bhakti Yoga, ela automaticamente já é liberada de uma série de pecados, de uma série de ofensas, de uma série de apegos e obstáculos que existem na nossa vida material, né? Porque Krishna é muito misericordioso. Krishna aceita qualquer coisa que você faça por ele como sendo algo extremamente valioso, e ele retribui, né, de uma maneira muito mais grandiosa do que aquele próprio ato que você ofereceu. Mais à frente aqui no Gita tem um verso famoso, né, onde Krishna explica que você pode oferecer para ele um copo de água, uma flor, uma folha, tá? Que ele vai aceitar aquilo como sendo algo extremamente valioso, né? E ele vai também te, vamos dizer assim, premiar, né, com muito mais do que de fato você mereceria, né? Krishna é muito misericordioso. A cada passo que nós damos em direção a Krishna, ele dá 100 passos em direção a nós. Esse é um exemplo que os nossos mestres dizem. Ou seja, ele está muito mais ávido, né, por este encontro, por este yoga, do que nós, de fato. Então, qualquer esforço que nós fazemos na direção dele, ele fará um muito maior na nossa direção. Então, aqui, a Gurudeva também dá o exemplo de Bharata Maharaj. Como, através da prática de Bhakti, né, ele conseguiu chegar ao estado de Bhava, que é um estado um pouco antes da perfeição, quando você começa a entrar já, vamos dizer assim, no estado de contemplação da sua alma, né? A sua alma começa já a ficar mais ativa, né? Um estágio anterior à perfeição final, chamado Bhava. Mas Bharata Maharaj, ele, na verdade, acabou caindo da posição que ele estava de devoto, porque certa vez ele encontrou uma corça, né, um filhotinho de corça que havia sido abandonado pela mãe. A mãe morreu atacada por um tigre e ele precisou cuidar daquela corça, né? Então ele começou a cuidar e desenvolver um apego por aquela corça. Mas no momento em que ela cresceu e simplesmente foi atraída pelo bando, né,
selvagem de corças, automaticamente ela deixa a associação, né, a companhia de Bharat Maharaj e vai se unir, né, aos seus semelhantes. Isso deixou Bharat Maharaj extremamente infeliz, né, triste, e ele começou a correr atrás daquela corça, extremamente apegado a ela. Mas algo ocorre que ele cai de um precipício, né, e morre. Naquele momento, quando ele morre, ele está pensando naquela corça. Como resultado, a próxima vida ele nasce como uma corça. Ou seja, aqui no Gita também Krishna vai explicar mais à frente que aquilo em que você estiver pensando no momento da morte é o que você alcançará. Por isso é muito importante nós mantermos uma prática muito forte, diária, de repetição, né, do processo, para que a sua mente esteja sempre treinada para, no momento de perigo e de tensão, ela não vá para um local que você não deseja, ela não se lembre de algo que não seja compatível com a sua aspiração espiritual. Então é necessário que você treine a mente, né, para que no momento de necessidade você consiga focar a sua mente em Krishna, né, que é o nosso objeto maior de aspiração espiritual. No entanto, Bhakti tem um poder especial, vamos dizer assim, que é o fato dela não se perder. Ou seja, mesmo tendo nascido como uma corça na vida seguinte, Bharat Maharaj não perdeu a sua capacidade devocional adquirida nas vidas anteriores. Tá? Do contrário de Jnana e Karma, que são perdidos de acordo com o nascimento que você recebe, Bhakti se mantém preservada, ou seja, mesmo no corpo de uma corça, ele continuou a sua prática espiritual, tá? De uma forma ou de outra, e na vida seguinte ele alcançou um corpo superior de um devoto puro chamado Jara Bharat, através do qual ele conseguiu então concluir a sua prática espiritual e alcançar a perfeição. Então, Bhakti jamais é perdida. No entanto, existem algumas coisas que podem destruir Bhakti, tá? Que é principalmente as ofensas, né, contra os devotos puros, contra os mestres. Isso pode também destruir o que você já conquistou em Bhakti. E também ofensas contra Tulasi, contra Jamuna, contra Vrindavana, o Dhamma sagrado, né? Isso pode destruir a sua Bhakti. Destrói aquilo que você já conquistou e você precisa recomeçar. Essa que é esse é o único perigo que existe no processo de Bhakti. Tá? A parte disso, você pode ter altos e baixos, inclusive nesta vida mesmo, mas aquilo que você conquista, você não perde em Bhakti. Tá? Verso 41. Ó filho da dinastia Kuru, a inteligência resoluta daqueles que estão no caminho de Bhakti é unidirecionada, mas a inteligência daqueles que estão contrários a Bhakti se bifurca em diferentes direções. Ou seja, aquele que segue o caminho de Bhakti Yoga, ele tem uma inteligência fixa, uma inteligência unidirecionada ao Senhor Supremo. Ele sabe o que é certo, ele não se desvia, ele não tem dúvidas, né? Ele tem conhecimento completo sobre tudo, né, neste mundo material. Né? Mas aqueles que não seguem o caminho de Bhakti Yoga, aqueles que desejam seguir o caminho de Karma, de Yoga, de Jnana, etc., etc., a inteligência deles é bifurcada, ou seja, a inteligência deles é desviada para metas que não são, de fato, capazes de trazer a perfeição espiritual, a satisfação plena e, principalmente, a união da alma com Deus.
Esse é o principal objetivo, né, de qualquer prática espiritual. Portanto, aqui no Gita, Krishna ele vai claramente dizer: a meta é Bhakti Yoga, né? Mas se você não está preparado ainda para Bhakti Yoga, faça Dhyana Yoga, meditação no Senhor Supremo. Caso você não esteja preparado para Dhyana Yoga, então faça Jnana Yoga, ou seja, estude sobre as qualidades do Senhor, conheça, né, as qualidades do Senhor. Se você não estiver preparado para Jnana Yoga, então faça Karma Yoga, ou seja, ofereça os frutos do seu trabalho a Deus. De uma forma ou de outra, se conecte com Ele. Então, de uma maneira ou de outra, é importante estar no caminho, né, de Bhakti Yoga, né? E Bhakti Yoga contém todas essas outras yogas dentro dela automaticamente. Então, não é que você, ao fazer Bhakti Yoga, não faz mais Karma Yoga, não. Está tudo incluído dentro de Bhakti Yoga, né? Só que a sua visão, a sua compreensão, né, estão muito mais focados. O seu objetivo já foi delineado de maneira bastante clara, né, e você agora sabe, né, o que deve ser feito. Você sabe qual é a meta superior da vida. Então aqui no Srimad Bhagavatam tem um verso 11, 20, 28 que diz: aqueles que estão praticando Bhakti, eles pensam, mesmo que existam milhões de obstáculos, né, na execução do meu bhajana, ou seja, da minha prática espiritual, mesmo que eu perca a minha vida, mesmo que eu tenha que ir para o inferno por conta de ofensas, mesmo que luxúria tome conta de mim, eu jamais abandonarei Bhakti, em quaisquer circunstâncias que eu possa me encontrar. Eu jamais irei praticar apenas Jnana e Karma, mesmo que o Senhor Brahma, o principal semideus, o criador do universo material, me ordene que eu faça, eu não farei. Sob quaisquer circunstâncias, eu jamais abandonarei Bhakti Yoga. Ou seja, o sentimento do devoto é de que ele não tem como trocar a relação com o Senhor Supremo por qualquer outra coisa neste mundo. Uma vez que você conhece Deus, uma vez que você entende a beleza e a doçura, né, e o amor que existe nessa relação com Deus, você não troca isso por nada. Mas aqueles que não têm fé neste processo, Gurudeva diz, né, permanecem com a sua inteligência bifurcada. Ou seja, ora eles agem em benefício de si próprios, às vezes agem em benefício de Deus. Praticam Karma Yoga, Jnana Yoga e outras tantas práticas, né? Parece uma árvore. O exemplo dado da inteligência dele é como se fosse uma árvore, né? São vários galhos e ramificações, né? E você de fato não tem um foco específico, né? A prática espiritual devocional é necessário você ter um foco específico, tá? Muitas vezes, inclusive dentro da própria caminho de Bhakti, né, algumas pessoas elas têm um altar que é cheio de imagens de diferentes deuses, tá? Tem imagens de Radha Krishna, tem imagens de Sitarama, tem Lakshmi Narayana, tem Shiva e Parvati, tem de Ganesha, tem de Durga, enfim, fazem ali uma grande salada. Só que isso não é, de fato, benéfico para a prática espiritual. Por quê? Porque, na verdade, você não pode ter uma adoração a todos eles porque é simplesmente incompatível. O humor de cada uma dessas personalidades divinas é incompatível. Eles pertencem a esferas espirituais diferentes, né? Eles pertencem a mundos transcendentais diferentes. Então, você adora
uma dessas personalidades com o objetivo de se unir a elas, né, após a morte. Né? Alcançar a perfeição significa que eu vou me unir a Deus após a morte. Então, se eu tenho um desejo de me unir a Radha Krishna, eu preciso ter uma devoção exclusiva a Radha Krishna. Porque a relação com eles pede uma forma diferente de você agir. Então, na verdade, é muito comum lá na Índia, né? Agora eu já deixei a Índia, eu estava na Índia até ontem, hoje eu já vim para a Holanda, mas lá na Índia nós vemos claramente que as pessoas que têm de fato essa tendência de misturar as adorações, a fé delas, na verdade, não é para nenhum deles. Todo o objetivo que elas têm é para si. Então elas colocam o altar cheio de imagens, mas não para o prazer daquelas imagens, não para o serviço àquelas personalidades, mas sim para o seu próprio bem-estar. Então é um tipo de karma yoga, não é yoga pura, não é bhakti yoga pura. Tá? Os devotos que são puros, que seguem a linha de bhakti yoga pura, eles têm uma tendência natural, tá, a seguir um tipo diferente de deidades. Então você tem, por exemplo, no sul da Índia, né, os grupos que seguem Lakshmi e Narayana. Tá? Você tem em Ayodhya o grupo que segue Sitarama. Você tem em Vrindavana, no norte da Índia, o grupo que segue Radha Krishna. Tá? Aí você vai lá para os Himalaias, você tem o pessoal que adora Shiva e Parvati. Então, é tudo muito dividido. Tá? Não é que você tem devoção por um que você tem por todos. Nós temos respeito por todos, nós temos admiração por todos, porque eles são aspectos de Deus. Mas, se você quiser obter a perfeição, você tem que seguir um. Só que, na verdade, não é uma escolha consciente. Quando você chega num certo patamar de evolução, você vai compreender que, na verdade, a sua alma ela já tem uma tendência específica a seguir, né, um desses caminhos de adoração dessas deidades. Então, um devoto de Narayana, ele é, na verdade, eternamente devoto de Narayana. A alma dele já foi feita por Deus com aquela tendência. A gente pode dizer assim em palavras mais simples. Então, toda alma ela tem a sua forma eterna, que a gente chama de Swarupa. A Swarupa da alma, ela é a própria figura da alma, ela é a própria identidade da alma, é o corpo da alma, né? A personalidade da alma e a forma com que essa alma vai servir aquela forma específica de Deus também já é pré-estabelecida. Então, nós que adoramos Radha e Krishna, nós estamos nesse caminho porque sabemos que não há outra forma para a nossa espiritualidade se expressar. É natural que nós tenhamos este desejo de servir a Radha e Krishna. Por quê? Porque já faz parte da natureza da alma. Da mesma forma, se você, por exemplo, pergunta para Hanuman, né, o macaco, que é servo do Sr. Rama. Se você pergunta para ele se ele gostaria de trocar o serviço do Sr. Rama pelo serviço de Krishna, porque Krishna é superior a Rama, você acha que ele ia mudar de ideia? Não. Jamais mudaria de ideia. Por quê? Porque para a alma dele, que foi feita para adorar o Sr. Rama, né, não há nada superior a Rama. Então, estudando as escrituras sagradas, nós sabemos que Krishna é superior a Rama, porque Krishna é a suprema personalidade de Deus. No próprio Bhagavad Gita, Krishna diz: Aham sarvasya prabhavu matam sarva pravartate. Eu sou a causa de todos os mundos materiais e transcendentais. Ou seja, Krishna é a fonte de onde tudo se origina. E dele se originam as diferentes personalidades divinas, como Narayana, Rama, Nishrinha, Vamana, etc. Mesmo se você tentar explicar isso para um seguidor do Sr. Rama, ele não vai aceitar. Ele pode até, vamos dizer assim, concordar com você
do ponto de vista intelectual, mas o coração dele vai sempre dizer que Rama é superior a tudo, inclusive ao próprio Krishna, né? Então, dessa maneira, nós devemos ser unidirecionados, né? Aqui no Gita, Krishna também nos ensinará sobre como ser unidirecionado. Ananyaschintaya tamam jajana parupasyate. Teshanitya bhuktanaha yogakshema vahamyaham. A gente vai estudar esse verso a fundo. Krishna diz: aqueles que me adoram com devoção exclusiva e unidirecionada, eu mantenho o que eles têm e lhes trago aquilo que precisam. Ou seja, Krishna é o grande mantenedor e protetor dos seus devotos, mas somente dos que têm devoção exclusiva. Se você tem um altar cheio de imagens, e aí você coloca ali um prato de oferenda para aquelas deidades, e você fecha a cortina do altar, e aí você espera para ver, né, para você poder retirar o prato da oferenda, achando que aquilo vai virar prachada, porque vai virar um alimento espiritual, porque ele foi aceito pelos deuses. Mas, na verdade, lá dentro do altar, os deuses estão se perguntando, mas para quem que ele ofereceu? Né? O amor dele estava direcionado para quem? Se não foi para ninguém específico, né, então não foi para ninguém. E eles simplesmente não aceitam aquele alimento. Então, o alimento não será um alimento espiritualizado, porque não houve, de fato, uma oferenda direcionada e específica. Então, a gente fica por aqui hoje. A mensagem de hoje, então, foi essa. Como ter a nossa devoção exclusiva, né, aqui no caso, para Krishna. Isso é muito importante, né? E, mesmo na prática de Bhakti, tudo aquilo que você conquista não é perdido, independente do nascimento que você vai ter na sua vida futura, como Bharata Maharaj, que se tornou uma corça, mas que ainda assim conseguiu dar sequência à sua prática espiritual. Bhakti é um processo muito complexo e muito bonito, né? Porque é praticamente um processo livre de quaisquer limitações. Você pode praticar Bhakti de N maneiras, de diferentes maneiras, praticamente utilizando quase tudo que há de disponível, não só no seu corpo, como também no mundo, né? Então, assim a gente conclui. Que todos tenham, então, um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.